Conserte este F-35 e eu te beijo agora mesmo. As palavras cortaram o hangar da aeronave como estilhaços. Nathan Torres ergueu os olhos da sua lista de verificação de manutenção, ainda segurando o pano manchado de fluido hidráulico nas mãos calejadas. Seus olhos pousaram no caça Stialt de 80 milhões de dólares sob os holofotes LED ofuscantes, com o compartimento do motor aberto como uma autópsia mecânica. Ele estava olhando para ele há exatamente 12 minutos. Por curiosidade. A Coronel Vitória Steele estava a 10 metros de distância, de braços cruzados, cercada por um grupo de engenheiros do Pentágono em uniformes impecáveis e com autorizações de segurança que custavam mais do que a casa da maioria das pessoas. Seu olhar caiu sobre o macacão de manutenção manchado de óleo de Nathan, demorando-se na fita com o nome Torres costurada acima do bolso esquerdo do peito. Você gosta de ficar olhando para equipamentos militares ou está fantasiando sobre voar novamente? Risadas se espalharam pelo grupo como ondas. Nathan não disse nada, mas quando olhou para cima novamente, não foi para ficar olhando. Foi para calcular a diferença de pressão exata necessária para reiniciar o motor turbofan que havia confundido os graduados do MIT por 6 horas. Nathan Torres tinha uma história diferente daquela que essas pessoas imaginavam. Ele já tinha sido piloto de caça. Não apenas um piloto qualquer, mas um oficial de sistemas de armas no banco traseiro de um FA-18 Super Hornet, responsável por sistemas de mira que podiam detectar aeronaves inimigas a 64 quilômetros de distância. Ele tinha voado em missões de combate sobre a Síria, com as mãos firmes nos controles que determinavam a vida e a morte com precisão digital. Seu codinome era Scope, porque ele nunca perdia o que procurava. Mas isso foi antes da Sargento Maria Santos. Antes do IED fora de Ramadi, que transformou sua missão de escolta de comboio em um pesadelo de metal retorcido e fumaça. Maria estava num V atrás dele quando a bomba detonou. Ela tinha 23 anos, era especialista em comunicações de Fênix e enviava pacotes com suprimentos para cães vadios em todas as bases em que estavam estacionados. A explosão a jogou para longe, mas os estilhaços não foram tão misericordiosos. Nathan segurou a mão dela na tenda médica enquanto ela morria, seu sangue escorrendo pela gaze mais rápido do que os médicos conseguiam substituí-la. Ela olhou para ele com olhos que já estavam vendo outro lugar e sussurrou: "Diga à minha irmã que cumpri minha promessa." Ele nunca descobriu a que promessa ela se referia. A irmã de Maria se recusou a falar com qualquer pessoa do exército após o funeral. Isso foi há 8 anos. Nathan solicitou a dispensa 6 meses depois, trocou seu traje de voo por um macacão e aceitou um emprego como técnico de manutenção de aeronaves na base aérea de Edwards. O salário era suficiente para cobrir o aluguel e as sessões de terapia da fala de sua filha Sofia. O horário lhe permitia levá-la à escola e buscá-la todas as tardes. Sofia tinha 10 anos e nasceu com uma fenda palatina que exigiu 4 cirurgias para ser corrigida. Ela ainda tinha dificuldade com certos sons, mas era a criança mais inteligente da turma e construía aviões de papel que voavam mais longe do que a maioria das pessoas conseguia lançar uma bola de beisebol. Ninguém em Edwards sabia que Nathan já havia participado de reuniões confidenciais. Ninguém sabia que ele tinha mais de 200 horas de voo em combate ou que ainda guardava seu antigo capacete de voo na garagem, embrulhado em uma lona atrás da bicicleta de Sofia. Para eles, ele era apenas o cara que verificava a pressão dos pneus e os níveis de fluidos. E isso estava bom. Sofia era tudo agora. Ela tinha os olhos escuros de Maria e a teimosia de Nathan. Todas as manhãs, antes da escola, ela o fazia prometer 3 coisas: voltar para casa em segurança, lembrar-se do dinheiro do almoço e ajudá-la com seu projeto de ciências. Ela vinha trabalhando nesse projeto há 2 meses, um modelo de avião com um sistema de propulsão funcional que ela mesma havia projetado para a Feira de Ciências Regional. O prêmio era uma bolsa integral para um acampamento aeroespacial de verão na Caltech. Sofia queria isso mais do que qualquer outra coisa. Ela cobriu as paredes do quarto com fotos de caças a jato e ônibus espaciais e ensaiou sua apresentação até conseguir recitá-la de trás para frente. Mas a oficina da escola dela estava fechada há 3 semanas. Cortes no orçamento, disseram. Equipamentos considerados não essenciais. Sofia estava construindo em casa, sob uma lâmpada de mesa que piscava, com ferramentas que Nathan havia comprado na Harbor Freight. Seu projeto era brilhante, mas exigia um trabalho de precisão que era impossível em seu apartamento apertado. Então, quando o Coronel Steele fez sua oferta, Nathan não pensou em seu orgulho. Ele pensou em Sofia, na expressão em seu rosto quando ela lhe mostrou as plantas e perguntou: "Pai, você acha que eu posso realmente ganhar isso?" Ele disse que sim, porque é isso que os pais fazem. Eles dizem sim mesmo quando as chances são contra tudo o que amam.
Se você está acompanhando essa história de expertise oculta e justiça surpreendente, certifique-se de se inscrever, porque o que acontece a seguir mudará tudo o que você acha que sabe sobre julgar as pessoas por seus uniformes. O F-35 Lightning II permanecia silencioso sob aquelas luzes, 15.875 kg de engenharia americana de ponta que, de alguma forma, havia esquecido como voar. E Nathan Torres, o técnico de manutenção com óleo sob as unhas, estava prestes a lembrar a todos que alguns problemas exigem mais do que apenas diplomas caros para serem resolvidos. A Coronel Vitória Steele não nasceu fria. Ela foi forjada dessa maneira nas chamas de um sistema militar que passou 23 anos tentando provar que ela não pertencia a ele. Aos 17 anos, ela era a única garota no programa ROTC de sua escola. Aos 25, ela era a única piloto mulher em seu esquadrão que não era constantemente questionada se tinha certeza de que poderia lidar com as exigências físicas. A resposta sempre foi a mesma. Ela voou melhor, teve um desempenho melhor e durou mais do que todos os homens que questionaram seu lugar na cabine de pilotagem. Ela registrou mais de 150 missões de combate, ganhou 2 Distinguished Flying Crosses, cruzes de voo por mérito, e conquistou respeito por meio de sua excelência absoluta e intransigente. Ela aprendeu que a excelência era uma companheira solitária. Agora, aos 41 anos, ela dirigia o programa de desenvolvimento de caças mais avançado da história militar. O F-35 Lightning II representava tudo pelo que ela havia se sacrificado: tecnologia de ponta, superioridade aérea americana, o futuro da aviação de combate. Quando funcionava, o que hoje se recusava teimosamente a fazer. 6 horas. 6 horas de engenheiros do Pentágono com autorizações de segurança mais altas do que alguns membros do gabinete, e eles não haviam conseguido absolutamente nada. O Dr. Marcus Shen, do MIT, havia executado diagnósticos 3 vezes. O avião ficava ali como um peso de papel de 80 milhões de dólares, zombando de todos os diplomas avançados no hangar. A demonstração para o Comitê de Apropriações de Defesa do Senado estava marcada para as 14 horas. 3 senadores, 2 generais e um empreiteiro de defesa no valor de 9 bilhões de dólares estavam voando de Washington. Se o F-35 não voasse, o programa enfrentaria uma revisão do Congresso. Se o financiamento fosse cortado, 2.000 empregos desapareceriam e os Estados Unidos perderiam sua vantagem tecnológica para países que não se importavam com atrasos burocráticos. Vitória construiu sua reputação nunca perdendo um prazo, nunca dando desculpas, nunca aceitando fracasso como uma opção. Isso não poderia acontecer. Não hoje. Não sob seu comando. Foi então que ela o notou novamente. O técnico de manutenção com a fita de identificação que dizia Torres. Ele não deveria estar ali, mas estava, verificando sistemas de uma aeronave que não se movia há 6 horas. Algo em seus movimentos chamou sua atenção. A maioria dos técnicos de manutenção trabalhava mecanicamente, seguindo listas de verificação. Este se movia de maneira diferente. Ele tocava a aeronave como se a compreendesse, como se estivesse ouvindo algo que os outros não podiam ouvir. Ela se aproximou, suas botas militares fazendo barulho no concreto polido. Você não está designado para esta demonstração. Não, senhora. Só estou terminando a inspeção de rotina de ontem. Sua voz era firme, profissional. Sem gagueira, sem intimidação óbvia. A inspeção de rotina leva 30 minutos. Você está aqui há 47 minutos. Nathan encontrou seu olhar sem vacilar. Encontrei algumas anomalias nas leituras do sistema. Queria ser minucioso. Anomalias. O tom de Vitória poderia cortar aço. As mesmas anomalias que 6 engenheiros do Pentágono não perceberam. O Dr. Shen se aproximou, com um tablet na mão, a frustração estampada no rosto. Coronel, esgotamos todos os procedimentos de diagnóstico padrão. Recomendo trazer a equipe técnica da Lockheed Martin. Eles podem estar aqui amanhã de manhã. Amanhã de manhã. Vitória sentiu algo frio se instalar em seu estômago. Isso é inaceitável. Temos senadores chegando em 4 horas. Senhora, com todo respeito, estamos lidando com o caça mais avançado já construído. Às vezes, problemas complexos exigem soluções complexas. A voz de Nathan cortou a conversa como uma lâmina. Vitória e o Dr. Shen se viraram. Nathan estava ao lado da entrada do motor do F-35, com algo em sua postura completamente diferente. O técnico de manutenção respeitoso havia desaparecido, substituído por alguém que parecia pertencer ao lado de um caça-jato.
Às vezes, os problemas mais complexos têm as soluções mais simples, continuou Nathan, com os olhos fixos nos de Vitória. Às vezes, você está tão concentrado na floresta que não consegue ver as árvores. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo em sua voz que a lembrava dos pilotos de combate. A confiança tranquila que vinha de tomar decisões de vida ou morte em milésimos de segundo. Mas isso era impossível. Nathan Torres era um técnico de manutenção. Seu arquivo mostrava 8 anos de emprego civil, sem registro de serviço militar. O F-35 estava entre eles como um gigante adormecido, guardando segredos que poderiam salvar ou destruir a carreira dela. E, de alguma forma, esse técnico de manutenção com olhos sob as unhas olhava para ele como se soubesse exatamente qual botão apertar. O que Vitória não sabia, o que nenhum deles poderia imaginar, era que Nathan Torres havia passado 6 anos mantendo caças em zonas de combate, onde falhas mecânicas significavam morte. Não eram caças quaisquer, eram F-A-18 Super Hornets, os primos mais velhos e temperamentais do F-35. Ele tinha sido oficial de sistemas de armas, mas, mais do que isso, era o cara em quem os pilotos confiavam quando suas aeronaves de milhões de dólares começavam a fazer barulhos que não estavam em nenhum manual. Kandahar, 2016. Um F-A-18 voltou mancando para a base com o que os diagnósticos chamaram de anomalia elétrica menor. Nathan encontrou uma microfratura na carcaça do computador de voo principal, invisível para varreduras padrão, mas mortal em altitude. A consertou em 40 minutos com ferramentas improvisadas. O piloto lhe comprou cerveja por um mês depois disso. Agora, parado nesse hangar estéril, Nathan sentiu aquela velha coceira familiar. A mesma que sentia toda vez que uma aeronave falava com ele na linguagem que só os veteranos de combate entendiam. Vibrações sutis, mudanças de som quase imperceptíveis que significavam a diferença entre voar para casa e se tornar uma estatística. Ele observava o F-35 há 3 dias, não 47 minutos. Cada intervalo, cada hora de almoço, cada momento roubado. Ele memorizou seus padrões de inatividade, observou a ligeira irregularidade na sequência de inicialização da unidade de energia auxiliar, observou como a entrada do motor esquerdo aspirava ar de maneira diferente da direita. O problema não era complexo. Era invisível. Enquanto a equipe do Dr. Shen se concentrava em diagnósticos eletrônicos e algoritmos de software, Nathan identificou algo muito mais básico, uma rachadura minúscula no conjunto do injetor de combustível, tão pequena que não seria registrada em seus equipamentos de varredura de milhões de dólares. Mas ela estava lá, causando um vazamento microscópico de combustível que criava variações de pressão na câmara de combustão. Não o suficiente para disparar alarmes, apenas o suficiente para impedir a sequência de ignição. Ele já tinha visto isso antes. Aeronaves diferentes, mesmo princípio. A física não se importava com seu orçamento ou seu doutorado. Nathan caminhou até a área de manutenção onde guardava suas ferramentas pessoais, aquelas que Sofia não conhecia, aquelas que ele jurou nunca mais usar. Escondidos atrás do equipamento regulamentar estavam instrumentos que salvaram vidas em lugares onde falhar não era uma opção. Ferramentas que ele comprou com seu salário de combate, manteve por hábito e nunca admitiu possuir. Às 12h47, Nathan tomou sua decisão. Não por causa da arrogância do coronel Steele, mas porque Sofia lhe perguntara naquela manhã se seu projeto científico era bom o suficiente para vencer. Ela segurava plantas cobertas de cálculos que impressionariam os engenheiros da NASA, com um sorriso nervoso que lembrava de Maria Santos. Pai, Sofia disse, você acha que ser inteligente é suficiente se as pessoas acham que você não pertence a elas? A pergunta o atingiu como um estilhaço. Sofia era brilhante, mas também era uma menina de 10 anos com um problema de fala em um mundo que ainda tratava a inteligência como um clube exclusivo para meninos. Ela projetava sistemas de propulsão para aeronaves enquanto seus colegas jogavam videogame, mas será que os jurados viriam seu potencial ou apenas ouviriam seu ceceio? Nathan se ajoelhou, olhou nos olhos escuros e sábios dela e fez uma promessa: ser inteligente é sempre suficiente, Mija. Às vezes, você só precisa provar isso mais alto do que todos esperam. Agora ele tinha a chance de provar que aquela promessa era verdadeira. Esses engenheiros do Pentágono, com seus diplomas avançados, estavam tropeçando em um problema que qualquer mecânico de combate teria resolvido em 20 minutos. Eles estavam procurando soluções complexas porque não conseguiam aceitar que máquinas sofisticadas às vezes falhavam por motivos básicos. Nathan olhou para o relógio. 12h51. Os senadores chegariam em 69 minutos. A coronel Steele andava de um lado para o outro como um predador enjaulado, com sua carreira por um fio.
E Nathan Torres, o técnico de manutenção invisível com graxa sob as unhas, estava prestes a lembrar a todos que a competência não vem com um diploma universitário, ela vem da experiência, da dedicação e da disposição de sujar as mãos quando tudo mais falha. O caça esperava sob aquelas luzes fortes como um dragão adormecido, guardando segredos que validariam todas as suposições que eles tinham feito sobre ele ou destruiriam completamente o mundo deles. Às 13h15, Nathan voltou para o F-35 carregando seu arsenal escondido. Vitória ouviu se aproximar, com uma mudança em sua expressão. A maneira como ele se movia havia mudado completamente. Não era mais o técnico de manutenção respeitoso, mas alguém que pertencia ao lado de um caça. Você, ela gritou, alto o suficiente para que todos os engenheiros no hangar ouvissem. Você está olhando para esta aeronave como se soubesse algo que nós não sabemos. Nathan colocou sua bolsa de ferramentas no chão. O metal bateu contra o concreto como um desafio sendo lançado. Talvez eu saiba. O Dr. Shen ergueu os olhos do tablet, incrédulo. Coronel, com todo respeito, estamos lidando com o mais avançado. Vou te dizer uma coisa, Vitória o interrompeu, sua voz ecoando pelo hangar como gelo quebrando. Todas as conversas pararam. Todas as cabeças se viraram. Conserte este F-35 e eu te beijarei agora mesmo. Na frente de todos. O silêncio foi absoluto. O tablet de alguém apitou. Ninguém se moveu para silenciá-lo. Nathan não vacilou, não corou, não reagiu com o constrangimento que esperavam. Ele apenas olhou para ela com aqueles olhos escuros e firmes que já tinham visto coisas piores do que humilhação pública. E se eu não conseguir? Perguntou ele baixinho. Você está demitido. Sem indenização, sem referências, sem pagamento final. Vitória cruzou os braços. Temos um acordo. O Dr. Shen deu um passo à frente. Coronel Steele, isso é altamente irregular. Ele não tem autorização para... Eu sei exatamente para que ele tem autorização. Seu tom poderia cortar titânio. Ela manteve os olhos fixos em Nathan. Temos um acordo. Nathan olhou para o F-35, depois voltou a olhar para ela. Pensou em Sofia, no projeto dela para a Feira de Ciências, na oficina que tinha sido adiada indefinidamente devido a restrições orçamentais. Pensou nas promessas feitas a crianças brilhantes que mereciam melhor do que as desculpas do mundo. Não disse uma palavra. Apenas abriu a sua mala de ferramentas. O que aconteceu a seguir não foi manutenção, foi cirurgia. Nathan removeu a capota do motor com movimentos tão precisos que pareciam coreografados. 6 parafusos, sequência de torque específica, memória muscular de 1000 operações semelhantes sob fogo inimigo. Os engenheiros que ficaram para assistir trocaram olhares. Não era um amadorismo desajeitado. Ele desconectou o conjunto do injetor de combustível com ferramentas que brilhavam como instrumentos cirúrgicos. Equipamentos de precisão de nível militar que custam mais do que a maioria dos carros das pessoas. Vitória sentiu algo frio se instalar em seu estômago enquanto observava trabalhar. Ninguém se movia assim sem um treinamento sério. Em 43 minutos, Nathan expôs o componente danificado. Uma rachadura fina, invisível aos diagnósticos padrão, exatamente onde ele havia previsto. Ele tirou uma peça de reposição de sua bolsa, uma que havia requisitado 3 dias antes usando uma papelada que ninguém se preocupou em questionar. Às 14h01, 3 minutos após o horário previsto para a demonstração, Nathan apertou o último parafuso. Ele se levantou, limpou as mãos em um pano e olhou diretamente para Vitória. Experimente agora. Vitória caminhou até a cabine, com o coração batendo forte contra as costelas. Os senadores haviam chegado. 2 generais estavam na entrada do hangar. Um empreiteiro de defesa no valor de 9 bilhões de dólares verificava seu relógio. Toda sua carreira dependia do que aconteceria a seguir. Ela girou a chave de ignição. O motor do F-35 rugiu instantaneamente. Suave, potente, perfeito. A aeronave levantou 15 centímetros do chão, pairou lá firme como uma montanha e depois voltou a pousar. O som da superioridade aérea americana encheu o hangar como um hino. Vitória desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os telefones estavam ligados, gravando, esperando para ver se a rainha do gelo da aviação militar realmente beijaria o técnico de manutenção. Nathan tirou as luvas e olhou nos olhos dela. Não preciso do seu beijo. As palavras atingiram-na como um golpe físico. A expressão de Vitória congelou, algo cintilando por trás de seus olhos que poderia ser surpresa, ou vergonha, ou ambos.
Só preciso que a oficina estenda Lincoln Elementar e seja reaberta, continuou Nathan, sua voz ecoando pelo hangar. Minha filha Sofia vem construindo seu projeto de ciências no escuro há 3 semanas. Cortes no orçamento, disseram. Ela merece melhor do que isso. Todas aquelas crianças merecem. O silêncio se estendeu como um fio sob tensão. O Dr. Shen abaixou seu tablet. Alguém atrás tossiu nervosamente. Vitória ficou completamente imóvel, processando palavras que acabavam de reescrever tudo o que ela pensava entender sobre poder, dignidade e como era realmente a Vitória. Quem é Sofia? A voz de Vitória estava mais suave do que qualquer um jamais tinha ouvido. Ela tem 10 anos, disse Nathan simplesmente. E é brilhante. Está projetando sistemas de propulsão que impressionariam os engenheiros do Pentágono. Mas tem trabalhado sob a luz de uma lâmpada de mesa porque crianças inteligentes não importam quando o orçamento está apertado. Se você está acompanhando o desenrolar desta história e reconhecendo como frequentemente julgamos a competência pela aparência em vez dos resultados, certifique-se de se inscrever, porque o que acontecerá a seguir mostrará o verdadeiro custo das suposições. Vitória sentiu algo que não experimentava em 20 anos de serviço militar. Não o constrangimento profissional de estar errada, mas a vergonha profunda de ter sido cruel com alguém que nunca mereceu isso. Ela transformou a expertise de um homem em um espetáculo, sua dignidade em entretenimento, tudo porque seu uniforme não combinava com suas capacidades. E ele não tinha feito isso por reconhecimento, nem pelo respeito dela. Ele tinha feito isso por uma criança que estava construindo sonhos na escuridão enquanto os adultos jogavam jogos políticos com os orçamentos da educação. O acerto de contas estava apenas começando. Feito. A palavra saiu mais dura do que Vitória pretendia. A oficina será reaberta até esta noite. Você tem minha palavra. Nathan acenou com a cabeça uma vez. Ele não sorriu, não agradeceu, apenas começou a juntar suas ferramentas com a mesma precisão metódica que usará para consertar o problema de 80 milhões de dólares. Vitória ficou paralisada, observando desaparecer de volta na invisibilidade, apenas mais um técnico de manutenção limpando depois que as pessoas importantes terminaram seu trabalho importante. Naquela noite, Vitória pegou o arquivo pessoal de Nathan e realmente o examinou. O que ela descobriu fez seu sangue gelar. Nathan Torres. Sargento Mor. Força Aérea dos Estados Unidos, de 2009 a 2017. Oficial de Sistemas de Armas, FA-18 Super Hornet. 847 horas de voo em combate. Estrela de Prata por bravura em ação. Cruz de voo distinta. Coração púrpura. O homem que ela humilhou era um veterano de combate condecorado que salvou mais vidas do que ela jamais saberia. Vitória dirigiu até o complexo de apartamentos de Nathan às 22 horas e o encontrou debaixo de sua caminhonete, ainda consertando coisas quebradas. Quando ele saiu e a viu, não havia surpresa em seus olhos. Apenas exaustão. Vim pedir desculpas, disse ela. Desta vez, de verdade. Já consegui o que vim buscar. A oficina está aberta. A Sofia tem luz de novo. Sargento Mor Nathan Torres. Condecorado com a Estrela de Prata. O homem que eu transformei em um número de circo. A voz de Vitória estava baixa, envergonhada. Pela primeira vez, algo passou pelo rosto de Nathan. O reconhecimento de como era quando seu serviço não significava nada porque as pessoas não conseguiam enxergar além de suas circunstâncias atuais. Passei 23 anos lutando para ser levada a sério por causa do meu gênero, continuou Vitória. Hoje fiz com você exatamente o que passei minha carreira lutando para evitar. Julguei sua competência pelo seu uniforme. Sua filha, disse Vitória finalmente. Ela ganhou. O rosto de Nathan se transformou. Primeiro lugar. Campeã regional. Bolsa integral para o acampamento aeroespacial na Caltech. Ela quer projetar naves espaciais para a NASA. 3 meses depois, Vitória criou um novo cargo, consultor técnico sênior, sistemas avançados de aeronaves. A descrição do cargo era suspeitamente específica para as qualificações de Nathan. Ele recusou. Estou bem onde estou. Sofia precisa da minha presença, não de uma promoção. Algumas montanhas não valem a pena ser escaladas. Vitória entendeu. O sucesso nem sempre significava subir mais alto. Às vezes, significava saber que você já havia alcançado o cume que importava. Mas algo fundamental havia mudado. Vitória começou a ouvir técnicos que antes eram invisíveis, descobriu conhecimentos especializados escondidos sob uniformes que não inspiravam respeito automático.
Seu programa se tornou mais eficiente, mais inovador, mais humano. O F-35 se tornou o caça mais bem-sucedido da história americana. Mas a verdadeira vitória foi menor. Sophia Torres se formou no ensino médio aos 16 anos, ganhou uma bolsa integral para o MIT e projetou sistemas de propulsão que ultrapassaram os limites das conquistas aeronáuticas. Anos mais tarde, quando os repórteres perguntaram a Coronel Steele sobre sua filosofia de liderança, ela lhes contou sobre um técnico de manutenção que lhe ensinou que competência não tem nada a ver com hierarquia, que a expertise não é medida por diplomas e que, às vezes, as batalhas mais importantes são travadas por meninas de 10 anos que merecem construir seu sonho sob a luz adequada. As Forças Armadas ensinam a julgar ameaças pela aparência. A vida ensina que a suposição mais perigosa é acreditar que o que você vê é tudo o que existe. Nathan Torres provou que invisível não significa impotente, ignorado não significa incompetente, e às vezes, a pessoa que você menos espera é exatamente quem você precisa para salvar o dia. Se esta história o lembrou de olhar além dos uniformes e suposições para reconhecer a experiência oculta ao seu redor, inscreva-se para ver mais histórias de justiça, transformação e o poder de dar a todos o respeito que merecem, mesmo quando você não consegue ver suas credenciais à primeira vista.